Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. O tema proposto para as nossas reflexões de hoje é extremamente significativo. E creio que não seja nenhuma novidade, pelo menos nas noções básicas que temos a respeito sobre o céu e o inferno. Mas a doutrina espírita nos traz explicitados esses termos através das mensagens dos Espíritos. E muitos de nós, às vezes, desconhecemos quais são as condições que nós, espíritos imortais, estaremos no plano espiritual após as provas deste plano material em que nos encontramos. Allan Kardec publicou essa obra, O Céu e o Inferno. Quem não leu, sugiro que o faça, porque é um exame comparado da doutrina sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. A única certeza que todos nós temos é que um dia nós retornaremos para o mundo dos espíritos. Quando alguém fala, eu não nasci para semente, eu digo, disse bem. E realmente nós temos um tempo no plano material. O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. O porvir e o nada, ou seja, o futuro ou o nada. Anotou Allan Kardec: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. É que morremos, não é menos certo. Certa feita alguém disse-me: esse mundo é de morte. Errado. Esse mundo é de vida. Para nós espíritas, a morte é a transformação, é o passamento. Nós saímos de um estado para outro, nós continuamos. No túmulo de Allan Kardec tem a seguinte inscrição: nascer, viver, morrer, renascer e progredir continuamente. O nosso progresso, ele será para sempre. Como assim? Porque só Deus é absoluto e é único, enquanto que nós somos perfectíveis, alcançaremos a perfeição e continuaremos cumprindo com as nossas missões segundo os desígnios do Pai Eterno. Mas deixando a terra, para onde vamos? Alguém já se perguntou? Para onde irei após a minha desencarnação? Se eu perguntar assim, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Eu serei o primeiro, é óbvio. Todos nós queremos, porque temos a concepção de que o céu é um lugar de felicidade, de paz, de harmonia, onde todos se entendem, todos se amam, todos se aceitam, não existem diferenças, distinções, todos se compreendem. Que maravilha! Como deve ser abençoado viver no céu. Eu quero, e tenho certeza que todos vocês também. Que seremos após a morte? Espíritos desencarnados. Nós aprendemos que muitos dizem que existem almas errantes, almas penadas, que são aquelas que estão sofrendo penas. Mas a doutrina espírita veio trazer-nos
o entendimento a respeito da nossa destinação. Para Deus, nós somos uma realidade. Para Ele, nós somos um projeto que deu certo. Nós é que muitas vezes desconhecemos a nossa destinação feliz. Segundo Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, o determinismo divino estabelece o bem e a felicidade. E este determinismo divino ele foi estabelecido por Deus, que nunca erra, que não progride, porque Ele é o máximo. Ele é a maior expressão da perfeição. E se fez representado na pessoa do Divino Mestre Jesus, que veio trazer para nós o roteiro da nossa redenção espiritual. Portanto, todos, indistintamente, fomos criados para a felicidade eterna, para todo o sempre. Estaremos melhor ou pior do que como nos encontramos no presente, na atualidade? Vai depender de nós mesmos. Todos temos aqui o livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas por este ou por aquele caminho. Qual caminho a ser percorrido? Nós que já trazemos conhecimentos superiores pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, já temos o discernimento daquilo que nos compete, daquilo que é imprescindível, impostergável, que não pode ser adiado para a nossa realidade de espíritos imortais. Portanto, sejamos sábios, prudentes, cautelosos, porque conforme a questão 132 em O Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação é que nós possamos alcançar a perfeição. E ninguém será perfeito no porvir ou no futuro se não reencarnar quantas vezes forem necessárias. E quanto mais somos espíritos obedientes, ou seja, que observamos as leis de Deus, mais o nosso destino é promissor, é feliz. Avancemos. Existiremos ou não? Porque existem aqueles, e não foi por acaso que essas perguntas formuladas pelo professor Allan Kardec consta nesta obra, O Céu e o Inferno. Porque existem aqueles que são os panteístas, que creem que nós somos seres que, uma vez desencarnados, voltamos para o todo, como a gota de água vai para o oceano e se mistura. Não é verdade. Essa teoria não é um fato. E nós não somos as inteligências unidas que formamos o Criador, em absoluto. Porque ia negar a trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Essa é a trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Existiremos ou não? Sim, existiremos, porque somos individualidades. Não existe nenhum espírito com a mesma individualidade do que o outro. Dar-lhes-ei um exemplo, ou alguns exemplos.
As nossas digitais, quantas pessoas têm as digitais iguais às nossas? Ninguém. A íris dos olhos, ninguém. O nosso DNA é único. Portanto, nós temos a nossa identidade espiritual e ela não se confunde. Ela é distinta. Continuaremos, sim, com certeza absoluta. Ser ou não ser, tal alternativa, para sempre ou para nunca mais. Ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez. É uma tese, essa que se impõe. Então é uma questão que se impõe. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará? Ora, se a morte é para alguns o fim de tudo, então não vale a pena viver. Com a morte vai acabar todos os nossos esforços? É um contrassenso, é uma incoerência passar por tantas lutas, tantas dificuldades, tantos desafios e no final nada valeu a pena? Ora, já não somos tanto quanto ignorantes conforme no pretérito, porque nós já sabemos, nós temos intuitivamente esta convicção de que existe algo além, algo mais. Mas quando nós falamos de morte, algumas pessoas chegam a fazer o sinal da cruz. O temor da morte não é ignorância, é instinto. É instinto. É natural que nós tenhamos receio, mas ainda nós receamos a morte, que na doutrina espírita nós chamamos de passamento, de transformação, de desencarnação, porque ainda ignoramos o nosso destino individual, mas não ignoramos que a vida prossegue no mais além. Vejamos, a crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. O que é o nada? Nada. O nada não existe. E você vai ouvir ainda de inteligências mais rudimentares, se elas assim verbalizarem, externarem, se expressarem, que existe algo a mais, algo além, ainda que não compreendam o que seja. E aí nós vamos referir a definição de espírito, conforme os luminares que responderam ao professor Allan Kardec as questões do Livro dos Espíritos. O que é espírito? Princípio inteligente do universo. Esta é a concepção. Entretanto, a maior parte dos que nada creem apresentam-se-nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Então muitos temem a morte porque ainda são apegados às coisas terrenas. Eu não quero deixar o meu carro de 1969, é uma joia. Com um clipe você conserta o motor. Estou falando do Fusca. Não é isso? Caro professor de mecânica. Eu não quero deixar a minha casa, mas é maravilhosa, mas meu irmão não vai caber na urna. Nem sua casa, nem seu carro, nem sua conta bancária. Quando alguém fala assim, mas o fulano deixou em vida bilhões de reais, mas não podia levar, tinha que deixar mesmo. Mas o medo, o apego, este é um peso para a alma, e a pessoa desencarna e fica por ali, buscando os bens que deixara. Isso é muito sério.
Este temor é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Então, o temor, como eu disse, ele é natural. Acontece que muitos temem a morte por conta do apego às coisas materiais. Estou sendo claro, meus irmãos e minhas irmãs? E desses bens não querem abrir mão. É meu, me pertence, e vocês não têm nada a ver com isso. Eu vou levar. Não vai não. Não vai. Ele é necessário, esse instinto de conservação, enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Nós estamos esclarecidos ou não sobre a vida futura? Sim, estamos. Nós sabemos que nós estávamos no mundo espiritual antes de reencarnarmos. De onde viemos? Do mundo espiritual. Por que estamos aqui? Para evoluirmos. Para onde iremos após essa vida? Para a vida no plano espiritual, ou seja, retornaremos e neste intervalo entre as reencarnações, que denominamos de erraticidade, vamos aprender na teoria aquilo que nós colocaremos na prática nas futuras reencarnações, porque muito do nosso aprendizado no mundo espiritual é só do lado de lá. Vejamos, muitas das disciplinas que nós estudamos enquanto espíritos eternos ou imortais é só no plano espiritual. Nós não aprendemos nessa escola abençoada que é o planeta Terra. Portanto, a teoria no mundo espiritual e a prática no mundo objetivo, no mundo fenomênico, no mundo material em que nos encontramos. Como contrapeso à tendência que sem esse freio nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Então, se nós não tivéssemos esse instinto de temor pela morte, da preservação da vida, nós seríamos ousados. Muitos irmãos nossos que dizem não temer a morte acabam praticando o suicídio indireto. Práticas que podem levá-los à desencarnação. Eles não querem morrer, mas por conta da ousadia, acabam tirando a própria vida, utilizando-se de uma máquina em alta velocidade, saltando de um prédio para o outro, ou usando uma asa de um material que às vezes é tão frágil e a pessoa acaba perdendo a vida. Ela não quis morrer, não quis, mas desencarnou. É o suicídio indireto. E é óbvio, vai sofrer as consequências. Assim é que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança e finalmente uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Quando nós falamos assim, eu sou este corpo, não. Eu estou neste corpo, nós estamos em nossos corpos, nós estamos. Esse corpo é meu, esse corpo me pertence. Você tem certeza? Este corpo está seu, está nosso, porque nós iremos desocupá-lo como inquilino que tem que desocupar a casa que alugou. O corpo é a casa do Espírito, que temos a título de empréstimo e que nós iremos devolver, ou não. É óbvio que sim, mais uma vez, sendo redundante. O céu, vamos lá, antes que falemos da beatitude que nos espera.
e que nem sempre é como nós imaginamos. Espírito, concebemos na imaginação essa divisão. Espírito, uma chama. Perispírito, corpo espiritual e corpo físico. Se alguém perguntar, tem outros corpos? Sim, existem outros corpos, mas nós iremos falar apenas dessas perspectivas. O Espírito, ele foi criado, como eu disse, para viver para sempre. Para que ele possa evoluir, ele precisa do corpo espiritual e do corpo físico. A única coisa que nos pertence de fato, que é nosso mesmo, que foi nos dado e jamais será tomado, é a nossa alma, a única. E não são palavras minhas, são do mentor Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. Que o mais é tudo empréstimo. São recursos que Deus nos empresta para que nós possamos trabalhar pela nossa perfeição espiritual. Não é maravilhoso? Então, meus irmãos, só um momento, por gentileza. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Então, o corpo se decompõe e nós continuamos. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mora real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna o mundo espiritual, onde paira para depois reencarnar. Então, todos nós aqui já estivemos muitas vezes no plano espiritual. Certa feita alguém disse-me, eu fui com a fulana em uma casa espírita e lá disseram-lhe que ela teve mais de 180 encarnações. Você acha isso possível? Eu falei, achei até pouco. Eu creio que tenha sido mais, com todo respeito a quem disse. Mas por quê? Porque o espírito de André Luiz, através de Chico Xavier em uma de suas obras, afirmou que o espírito humano conquistou a razão há 40 mil anos. 40 mil anos. Então digamos que nós aqui já começamos a pensar há 40 mil anos. E antes desse período, nós estávamos evoluindo, formando a nossa individualidade. Então, tivemos mais de 180 reencarnações. Com certeza. E teremos muitas outras, até o dia que nós não precisaremos mais. Essa é uma cena fictícia do filme Nosso Lar. Nós temos ali um espírito de luz, Clarencio, amparando um espírito sofredor, André Luiz, o autor espiritual da obra Nosso Lar, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nós temos ali um espírito que foi resgatado após 8 anos de sofrimento nas regiões inferiores, e nós chamamos de umbral. E um trabalhador do bem, um espírito de luz amparando. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de 2 espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso
precisem estar cada qual em lugar distinto. Então nós temos aqui neste quadro dois espíritos. Um é feliz porque está servindo, conquistou a sua paz de consciência, vive e sente o bem constantemente. O outro está em condições de sofrimento. Por sinal, ele, quando estava encarnado, era um espírito que negligenciava alguns deveres para consigo. Exagerava em seus hábitos, como alimentação, bebida alcoólica e outros comportamentos que foram minando as suas forças físicas, antecipando assim a sua desencarnação, que nós chamamos de suicídio indireto. Ali nós temos um espírito de luz. E temos logo abaixo a representação artística de uma entidade em sofrimento. Não existe nenhum espírito, nenhum espírito nas regiões inferiores desamparado do amor de Deus. Não existe nem nos abismos, nas regiões subcrostais, em qualquer parte onde tem alguém sofrendo, ele não está entregue à própria sorte. Porque Jesus disse que as ovelhas que o Pai lhe confiara, nenhuma se perderia. Ainda que juntos pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz, da qual aquele não recebe a mínima impressão. Então, Allan Kardec nos traz, nestes textos, essas distinções que são muito importantes para nós. E muitos de nós que já começamos a trabalhar no bem, continuaremos no mundo espiritual trabalhando. Olha que maravilha! Mas aqueles que se entregam à preguiça, à displicência, à irresponsabilidade, estes vão continuar no plano espiritual com seus vícios morais. E o que vai acontecer com esses espíritos? Poderão ficar assim por tempo indeterminado? Tem limite. E qual é o limite? Estabelecido pelo quê? Pela dor. Que dor? Corrigenda. Como assim? Deus castiga? Não, corrige. Esses irmãos vão reencarnar, e através das reencarnações expiatórias, eles vão aprender, porque errando se aprende também. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem eles em toda a parte em que se encontram, seja a superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Então o espírito, quando é feliz, meus irmãos, minhas irmãs, seja onde quer que ele se encontre, ele não perde esta felicidade. É claro que quando um espírito benfeitor, um espírito redimido, vai trabalhar nas regiões inferiores, ele, por ser feliz, não vai lá sorrindo para as entidades que estão chorando. Não. Ele emana amor, ele emana aquela energia de paz, balsamizante, lenificadora, que já envolve o sofredor. Ele compartilha dessas virtudes celestes com aqueles mais necessitados, porque é um dom que lhe pertence, e é um dom que todos nós podemos conquistar, depende das nossas escolhas. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Resposta: em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites.
Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Quanto mais nós evoluímos, mais liberdade espiritual nós conquistamos. Espíritos superiores, para eles não existem mundos inacessíveis, mas para espíritos inferiores, eles não podem sair das dimensões com as quais eles têm vínculos, com as quais eles se afinizam. Recordam-se do perispírito mencionado anteriormente? A nossa condição moral vai estabelecendo um peso no corpo espiritual. Esse peso específico é estabelecido pelo que nós sentimos, pelo que pensamos, pelo que falamos e pelo que fazemos. E o nosso corpo espiritual, ele reflete, ele leva essas marcas com ele. Quanto mais pesado o corpo espiritual, mais ungidos, mais aprisionados ao campo físico nós permanecemos após a desencarnação. E somos atraídos para as regiões inferiores. Não é castigo, reitera-se, ressalta-se, repete-se, mas é por questões de afinidade, sintonia. E quanto mais evoluímos moralmente, mais o nosso corpo espiritual fica leve. E quanto mais leve, mais alçamos esferas superiores, esferas mais felizes. Olha que maravilha! Portanto, depende de nós mesmos, o céu ou o inferno, que começam em nós. O inferno, disse Allan Kardec, questão primeira: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então é melhor resolver agora. Se nós nos descobrimos pessoas propensas à mentira, vamos nos corrigir agora, ainda enquanto encarnados, porque vai chegar no plano espiritual mentiroso, e aí? Lá todo mundo vai saber que você mentiu, que você está mentindo, que você é um mentiroso contumaz, e assim os outros vícios. Porque é como que se o plano espiritual fosse um grande espelho, e lá quando chegamos, todos veem aquilo que de fato nós somos. Você é aquele? Não, não sou não. Eu estou vendo. Você é aquela? Não, parece comigo, mas não sou eu. Não, é você mesma. Então você é daquele jeito, hein? Aí quem te viu, quem te vê? Os espíritos de lá, os menos felizes, os que se encontram em condições moralmente inferiores, eles não nos poupam das verdades que nós precisamos ouvir. Para finalizar, meus irmãos e minhas irmãs, Allan Kardec, ele evocou um espírito que ele colocou a mensagem que esse espírito escreveu na parte dos espíritos felizes. Era um homem de bem, um espírita trabalhador. E Allan Kardec, ele formulou a seguinte pergunta: por que esse espírito ele desencarnou depois de um ano de sofrimentos atrozes? Sofreu muito uma enfermidade que o levou à desencarnação. Então Allan Kardec perguntou: fosse tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora? Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? Então Allan Kardec perguntou ao espírito que se manifestou através de um médium, o Sr. Sanzon. Aí ele respondeu através do médium: a minha situação é bem ditosa, bem feliz. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. Olha que maravilha!
sofreu tanto, mas quando desencarnou, aquelas dores foram sepultadas com o seu corpo físico. Que alívio, que maravilha. Aí já vai diminuindo o nosso medo, o nosso receio, o nosso temor. A passagem da vida terrena para dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. É porque quando desencarnamos, existe um fenômeno muito interessante. Nós começamos a ver todo o nosso passado da existência que está afindando. E passa na nossa frente como uma tela cinematográfica, as imagens coloridas, nós as percebemos. São as nossas lembranças. E aí esse estado de perturbação, ele pode ter alguns minutos, alguns dias, meses, anos. Não só revendo o que aconteceu, mas as consequências das imperfeições que não foram superadas na existência última. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me. Interessante que essa comunicação foi antes que o corpo fosse sepultado. Olha que espírito evoluído. Antes que o corpo fosse sepultado, ele se manifestou na reunião, porque ele havia feito esse acordo com o professor Allan Kardec e com os companheiros da Sociedade Espírita de Estudos. Que efeito vos causa o vosso corpo ali ao lado? Ó. Então o Espírito está ali manifestando-se através do médium e vendo o corpo dele sendo velado. Meu corpo pobre, mísero despojo, volve ao pó, enquanto que guardo a lembrança de todos que me estimaram. Então, o corpo, essa casa abençoada do Espírito, como disse o apóstolo Paulo, o templo do Espírito Santo. Veja essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem compensador. Por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Finalizando, diz Emmanuel, estejamos convencidos de que nunca é tarde para que alguém seja feliz, e que o reino de Deus está dentro de nós. E com semelhante luz, ser-nos-á possível esquecer quaisquer provações e vencê-las, situando-nos desde agora a caminho da vida superior. Portanto, depende de nós o céu e o inferno. Que Jesus nos abençoe, ampare e ilumine. E vamos aproveitar a nossa encarnação, fazendo tudo que estiver ao nosso alcance, porque assim a felicidade só depende de nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe a todos e gratidão.